Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos trazendo um assunto aqui para o canal falando sobre dízimos e ofertas. É bíblico dízimos e ofertas? Por que estamos perguntando isso? Porque estamos perguntando isso para você, se é bíblico dízimos e ofertas. Antigamente falava-se muito em dízimos, que dízimo era obrigatório. Mas a gente vai ver nesse estudo, nessa, nessa explicação da palavra, que também as ofertas é obrigatório. A gente vai aprender isso. Que não se passava isso, pelo menos para mim, na igreja que eu fazia parte, era falado muito em obrigação em dízimo. Mas na mídia também, nas pregações, eu via muito que a obrigação é só o dízimo e as ofertas nada. Mas as ofertas também é obrigatório. A diferença é que oferta não se estipula valor. É o que Deus colocar no seu coração. A gente vai estar vendo isso. Mas o que acontece? Há uma conversa hoje em dia de que o dízimo ele é uma coisa que foi da lei. O que é a lei? A lei é aquela lei que Moisés trouxe quando Deus mandou fazer os 10 mandamentos. Aí depois dos 10 mandamentos ele fez uma série de ordenanças que Deus mandou. Aí aquilo ali é a lei. Eu não vou entrar fundo nisso porque é muito extenso isso. Isso ali enquadrou no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quer dizer, aquilo ali ficou enquadrado naquilo. Só que é falado hoje por muitos, né, que esse esse o dízimo não existe mais nos dias de hoje. Foi no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, e que com o Novo Testamento ele foi abolido. Ele foi abolido? Será mesmo? A gente vai ver o que a palavra de Deus fala, o que Jesus, por exemplo, fala sobre isso, se ele realmente aboliu ou se existe até hoje o dízimo, ele existe até os dias de hoje. Então vamos ver nisso agora. Eu vou pegar esse texto justamente de Jesus falando. Que fica em Mateus capítulo 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e descuidastes o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Lucas, ele também diz, tem uma passagem parecida em Lucas capítulo 11, versículo 42, que diz assim: Mas é de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e negligenciais a justiça e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas sem deixar as outras. Então, pelo que está dizendo aqui, eu vou dizer até o que está escrito aqui. Jesus criticava a hipocrisia de cumprir a regra do dízimo de forma extremamente minuciosa até para temperos pequenos, mas ignorava valores fundamentais como a justiça, a misericórdia e o amor. Ele só criticava isso. Ele dizia que ignorava valores fundamentais como a justiça, a misericórdia e o amor. Mas ele está dizendo aqui, ó, nos dois, ó, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Essas coisas o que? A primeira ele diz quais são essas coisas. O dízimo. O que ele diz dízimo de alimento aqui? Porque, pelo que eu procurei saber, pelo que eu vi,
Antigamente não tinha dinheiro. Muito tempo atrás não existia dinheiro. O dízimo era dado através de alimento, porque não existia o dinheiro. Mas quando começou a existir, hoje, por exemplo, o costume é através do dinheiro, porque a moeda de troca hoje é o dinheiro, não é o alimento. Então não precisa ser dado o dízimo através do alimento. E aqui importa fazer estas coisas sem deixar as outras. Então Jesus, ele não disse para deixar de dar o dízimo. Aqui nesses dois textos ele não aboliu o dízimo. Ele disse para você dar o dízimo e, no caso aqui, eram os fariseus, e ele praticar a justiça, o amor de Deus e a misericórdia. Ele falou isso, entendeu? Então ele não estava dizendo para abolir. Vamos supor que tem essa questão que ele diz que depois da cruz tem uma falácia, uma conversa que depois da crucificação, do sacrifício dele, foi abolido, porque acabou o tempo da lei. Mas se isso fosse acontecer mesmo, creio eu que em alguma parte Jesus falaria na Bíblia que seria abolido o dízimo. Em nenhuma parte da Bíblia Jesus aboliu o dízimo. Teria que ter uma ordenança, alguma coisa dizendo que o dízimo foi abolido. Tem pessoas que pegam um exemplo de que os apóstolos, por exemplo, eles só na igreja deles, eles só davam a oferta, mas a ordem para dar o dízimo ainda permanece. Os profetas fizeram, os apóstolos fizeram isso. Eu não sei porquê, não está claro. Eles também não disseram a ordem, disseram nada lá, que tinha que só dar oferta. Não disseram nada, eles só disseram que eles recolheram ofertas. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer uma ordem só para ter ofertas no Novo Testamento. Isso é muito vago. Eu sei que existe uma ordem de Jesus dizendo, e existe a ordem no Antigo Testamento para que dê dízimos e ofertas. Então a gente vai ver isso agora também, que no Antigo Testamento tem a ordem para que Deus dizia em que me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Então não é só dízimos, é ofertas também. A gente vai ver isso agora. Então, por Jesus aqui, isso aqui é Novo Testamento, tá, pessoal? Entre os apóstolos e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. Porque se os apóstolos fizeram isso, não quer dizer que eles estavam fazendo uma coisa, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que eles estavam fazendo uma coisa errada ou certa, porque a Bíblia não especifica nada ali. Eu já vi esse texto, se ele está fazendo uma coisa certa. Mas também não diz que era uma ordenança ali. Só disseram que eles recolheram ofertas. Que eles recolhiam ofertas na igreja. Mas não, ele não diz que eles dizendo que só era para recolher ofertas e não o dízimo. Não dando uma ordem. Então, não tem nada proibindo no Novo Testamento a prática do dízimo. Tem, porém, Jesus dizendo que é para dar o dízimo. Então, por outro lado, por Jesus não aboliu o dízimo por esses textos que a gente acabou de ler. Vamos ver agora em Malaquias 3, 8, 9 e 10. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, se fosse só dízimos, Deus não diria em que te roubamos. Ele diria só nos dízimos. Não diria nas ofertas, porque não é obrigatório ofertas. É isso. Se você está dizendo que, se ele está dizendo que tá roubando ele nas ofertas, é porque você tem que dar oferta também, obrigatoriamente. Então, o que eu creio, o que eu posso dizer,
Dízimos, vou parar por aqui antes de completar, antes de falar o restante, eu vou dizer isso. Dízimos é 10%. Porque a palavra dízimo já vem de 10. Já vem de 10%. Então, dízimo é 10% do valor da sua renda, total da sua renda. E as ofertas é o que Deus propôs no seu coração. Então, quando você for dar os dízimos e ofertas, você dá o dízimo e a oferta você pergunta a Deus, ora a Deus e pergunta para que ele mostre qual o valor que ele quer que dê. Não é o valor que você quer dar. É isso também que fique bem claro, porque será que é o valor que eu quero dar que a Deus ou é o valor que Deus quer que você dê? Há essa questão também. É o valor, porque a palavra de Deus diz que a oferta é o valor, eu já vi isso da palavra, é o valor que Deus colocar no seu coração, que ele coloca que é da vontade dele, não que é da sua vontade. Então você deve perguntar a Deus qual o valor que ele quer que você dê de oferta. Então você sabendo o valor, eu creio que o Espírito Santo vai falar com o seu coração, você vai junto ao dízimo e dá isso da sua igreja. Isso é o dízimo e as ofertas, porque não é só dízimo. Então fica claro aqui pelo texto que é obrigatório tanto dízimos como ofertas. É isso que eu entendi por esse texto, pelo menos que eu entendi. Como com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Versículo 9. Sim, toda esta nação. Versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolherdes. Bom, pessoal, o dízimo e as ofertas, e pessoal, ele está falando aqui do dízimo, né? No caso, no versículo 10, ele fala do dízimo. Ele não fala em relação à oferta. Deus promete abundância, né? Prosperidade. O que é que Deus promete? Ele promete derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. A gente subentende que é na área financeira essa bênção, mas pode ser abundância eu acredito, de alimentos, de bens na vida da pessoa através da própria vida financeira. A palavra de Deus promete isso através do dízimo. Como ele promete, como ele diz que o obrigatório é o dízimos e ofertas, eu acredito que seja dízimos e ofertas mesmo. Então é isso que a palavra promete, né? A Bíblia diz que Deus promete prosperidade através dos dízimos e ofertas. A obediência nesse âmbito traz prosperidade financeira. Agora, eu não sei se a pessoa... Eu não acredito assim. Você vai dar dízimos e ofertas e você vai ficar rico. Até porque eu não acho que... Pelo menos eu não acho que a pessoa vai ficar rica, não. Sabe por quê? Porque Jesus nos evangelhos, ele fala muito contra a riqueza. Ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então ele não... Ele critica, muito pelo contrário, ele critica as pessoas que são ricas. Ele fala contra as pessoas que são ricas. Para as pessoas que são seguidores deles, não perseguir riquezas aqui na terra, não juntar riquezas aqui na terra. Muito pelo contrário, juntar riquezas no céu, como praticando boas obras, pelo que eu entendi é isso. Praticando boas obras, vai juntando galardões nos céus.
Então a pessoa que almeja riqueza aqui na Terra vai só se prejudicar com Deus. Então eu não acredito que vai a pessoa enriquecer, mas eu acredito que a pessoa vai ter uma vida financeira talvez estável, eu acredito que seja isso. A bênção financeira seja isso. A pessoa vai se sustentar, vai chegar a se sustentar. Eu não sei quando, nem como, mas eu acredito que a pessoa vai ter uma renda que você chega a se sustentar, talvez até chegue a viver bem de vida. Eu não sei para quem, não sei se é a mesma coisa para todo mundo, mas eu acredito que Deus vai abençoar financeiramente, não a ponto de a pessoa ser rica, que é isso que eu assim via muito assim falar na questão da teologia da prosperidade, que eu não concordo que a pessoa vai ser rica, vai ser milionária, essas promessas, eu não concordo. Eu acredito que a pessoa possa ser abençoada a ponto de a pessoa ser, vamos dizer assim, ter uma vida financeira sólida, sustentável, mas não rica. Porque Jesus fala contra a riqueza nos evangelhos e é perigoso a pessoa se desviar sendo rico. Eu acredito que seja isso. E vamos passar para a última parte. Eu quero ler um texto que fica em Provérbios 3, 9 a 10, que vai mostrar que como é que eu vou dar esses dízimos e ofertas. Vamos supor que você não tem emprego, você não seja empregado, você nem trabalhe, vamos supor, mas você tem alguma renda, de alguma forma, ou você receba uma ajuda, tudo. A palavra de Deus mostra que não é que você tem que ter um trabalho para dizimar e ofertar. Você tem que ter uma renda. Você tem que ter uma renda. Eu acredito nisso. Você tem que ter uma renda. Dessa renda você tirar. Não sabe como, não importa como seja essa renda. Se seja de alguma ajuda de alguém ou de algum investimento que você fez, seja como for, porque aqui vai deixar bem claro. Eu acredito que esse texto aqui faz parte também, tem tudo a ver com dízimos e ofertas. Fica em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou dizer aqui o significado, o conceito de primícias. Que ele diz aqui, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Significado: a palavra primícia significa os primeiros frutos ou a primeira parte da produção e da colheita. Então, indo por essa, vamos dizer, esse princípio, você não vai pegar o dízimo e a oferta, o dízimo e as ofertas, e você vai, por exemplo, primeiro pagar as dívidas, você pagar tudo, o que sobrar você dá de dízimos e ofertas. Não é bem assim. A palavra de Deus ensina que a gente tem que pegar a primeira parte, as primícias dos nossos bens, da nossa renda. A gente tem que primeiro tirar o que é do Senhor, que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo da nossa vida, e a palavra de Deus ensina isso. Você tem que tirar primeiro os seus 10% e os 10% que Deus ensina do dízimo e a oferta. Depois você faz os pagamentos. Isso é uma questão de fé. Eu sei que é difícil, uma coisa difícil você fazer, mas é assim que a palavra ensina.
E depois você vai e paga as suas dívidas, Ah, mas e se ficar devendo? É assim que a palavra ensina, é questão de fé. É questão de fé. Isso é questão de fé. Isso é fé. Você tem que acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades, que Deus vai, de alguma maneira, suprir a necessidade daquela dívida, não sei como, porque você honrou Ele em primeiro lugar e vai lhe honrar também. E Ele vai lhe honrar também lhe ajudando a pagar suas dívidas. Mas é isso que a Bíblia ensina. Então, anote esse texto, fique com esse texto que eu vou repetir para você, que muita gente faz errado, paga as dívidas e depois o que sobra dá o dízimo e as ofertas. E aí vai errado, muitas vezes vai errado, os dízimos e as ofertas vai do que sobra, não vai os dízimos e as ofertas, não vai 10% e a oferta. Vai menos de 10% muitas vezes. Aí você vê, veja esse texto, anote bem. Eu não vou deixar anotado, aí você volta o vídeo. É Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9 e 10. Você pode ver esse princípio. Eu acredito que não seja só para dízimo, mas para o dízimo serve também. Então, pessoal, esse foi o ensinamento da palavra de Deus que eu tinha para trazer para vocês sobre dízimos. Dízimos e ofertas, é bíblico sim. Não acredite nessa história de que dízimo findou, que foi abolido porque a lei passou. Não, ainda existe, e até porque a obra do Senhor deve ser mantida nos tempos de hoje, e a forma de ser mantida é através de dízimos e ofertas hoje em dia. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.